Bom dia, Vera. Imagino que você esteja me escutando aí, né? Ah, então vamos aí para mais um encontro do Clube da Sinapse, dessa vez estreando aqui um projeto, vamos dizer assim, uma proposta diferente dentro do clube, né? E que eu já vinha pensando, vou tirar isso da cabeça e botar em prática, né? Ah, compartilhando com vocês que a minha proposta, antes de falar sobre essa proposta dos sinapses biográficas, né, que eu estou chamando, a minha ideia inicial era fazer os encontros do clube de 15 em 15 dias. Mas eu percebi, já está dando quase um ano do projeto, assim, né? E a gente está no 11º encontro, e eu percebi que uma frequência melhor, mais saudável para mim, e também mais saudável para vocês mesmos, assim, manter o interesse e tudo mais. Eu acho que uma frequência boa é de 20 dias, tipo, 2 fins de semana não, um fim de semana sim, 2 fins de semana não e um sim. Então, só comunicando isso aqui, que eu vou manter esse padrão, assim, de 21 em 21 dias, que eu acho, nesse tempo, ao longo desses 11 encontros, eu acho que fica uma frequência bem legal. Nos primeiros encontros lá, a distância entre um e outro foi maior, agora eu tenho mantido esse padrão, assim, que eu acho que tá bacana, tá bom? Inclusive, né, reforçando aqui também o pedido, seja quem está escutando aqui agora, ao vivo, ou quem for assistir depois essa gravação, tem bastante gente que assiste depois a gravação, percebo lá pelas métricas. Se puder, né, às vezes compartilhar um print da aula, né, citar o clube e tudo mais, isso ajuda bastante, assim, fortalece o projeto, e a ideia é que o projeto se fortaleça cada vez mais, tá bom? Tenho aí falado para vocês, né, que esse é um projeto que eu estou bastante apaixonado, sim, né, empolgado com ele, e tem coisas acontecendo em relação a ele, inclusive, no sentido de amadurecer ele profissionalmente e tudo mais, e a tendência é que fique realmente cada vez mais interessante, sim, para todos. Então, se puderem dar essa força, tá bom? E hoje a gente vai estrear aqui o que eu tô chamando, né, de sinapses biográficas, que é uma série onde a gente vai falar sobre cientistas, né? Conhecer eles para além daquilo que eles são conhecidos muitas vezes, das descobertas da ciência e tudo mais. Porque isso foi uma coisa que sempre me fascinou como cientista, pessoal, conhecer e ler sobre a história, né? A biografia, muitas vezes, de outros cientistas. É muito interessante, sempre achei muito interessante, assim, olhar a vida deles, ver que eram seres humanos, né, como nós, assim, isso é interessante, mas também ver que eram muitas vezes seres humanos diferenciados, não só na ciência, mas na vida como um todo. Então eu vou trazer aqui em tempos, assim como eu faço com o Synapses Journal Club, de tempos em tempos trago um artigo científico. Eu vou trazer também uma outra biografia para a gente explorar, para a gente conhecer, dentro aqui dos temas, né, que a gente curte, tá? Para primeiro momento, assim, eu estou trazendo mais algo assim, ah, até para ficar marcado nesse sentido, né? No sentido de uma homenagem, que eu acho que essa é a pessoa para começar. Eu estou trazendo a vida de um cientista que mudou a minha vida diretamente mesmo, assim, né? E mudou de tantos outros também, e é uma pessoa extremamente importante no Brasil e no mundo em relação à cannabis medicinal, né? A ciência da cannabis medicinal, que é o professor Elisaldo Carlini. Então, eu fiz questão de começar com ele essa série. Mas depois eu vou trazer outras pessoas que eu acho que pode ser de interesse. Aqui tem um cara, um amigo meu, que ele é muito bom, expert em Freud, por exemplo. Dá para trazer para falar um pouquinho do Freud, da vida dele. Quero trazer. Tem um outro amigo que é muito bom em relação ao Charles Darwin, por exemplo, dá para trazer também. Tem aquela cientista francesa, eu não sei se eu falar o nome dela, aquela que ganhou o Nobel de Química, e de Física, Curie, alguma coisa assim, também tem um fascínio pela vida dela, tem um filme massa, quero trazer alguém para falar sobre ela. Enfim, tem um bocado de gente que a gente pode abordar aqui e que eu tenho certeza que pode ser do interesse do pessoal e pode acrescentar sinapses boas, né? Que essa é a ideia. Porque assim, pessoal, as vidas dessas pessoas, sempre que eu estudei elas, sempre um mergulho assim de aprendizado. Eu, caramba, né? Que massa, cara. Que bom conhecer essas pessoas. Que bom que elas existiram. E dá uma certa impulsionada assim naquilo que a gente pretende para a gente mesmo. Assim, a gente fica mais incentivado a fazer algumas coisas quando a gente conhece a história dessas pessoas, os desafios que elas passaram.
Então, essa é a ideia, tá? Então, a gente vai ter agora dentro do Clube das Sinapses o que eu chamo de Masterclass, assim, normal, aquelas aulas que a gente faz sobre temas diversos. A próxima, inclusive, vai ser uma dessas. O Sinapse Journal Club e agora também o Sinapses Biográficas, tá bom, meus queridos? Tá bom? Então, vamos começar aqui. Vou compartilhar. Se vocês, espero que vocês estejam todos aí escutando, tudo certo. Fiquem à vontade, né, para participar. Vai ter momentos que eu dou uma paradinha para a gente conversar, trocar uma ideia, como de costume, é o mesmo método dos outros encontros, tá bom? Mas fiquem à vontade também para participar ao longo da minha fala aqui pelo chat, pode ir escrevendo, tal, que na medida do possível eu vou vendo. E nessas pausas a gente para e conversa sobre isso, eu vejo o que está ali no chat. Tá bom? Fiquem bem à vontade mesmo. Esse é um espaço aqui para vocês também. Então fiquem à vontade para dialogar comigo e entre vocês mesmos no chat, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu imagino que vocês estejam vendo a minha tela. Se alguém puder dar um ok aí, se está vendo mesmo, para confirmar. Vamos sim, professor. Tá bom, muito obrigado, pessoal. Então vamos lá, falar um pouquinho desse cara, né? Carlinhos, ser humano, para além do cientista, é o nome dessa aula aqui que eu dei hoje, né? E o Carline, pessoal, eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, né? Eu tenho até um artigo publicado com ele, mas eu tive pouquíssimo convívio com ele, assim, né? E só que por tabela eu tive, é como se eu tivesse convivido bastante, de alguma forma, porque eu me considero um neto científico do Carline, né? Talvez alguns de vocês aqui não tenham ouvido falar nessa pessoa, mas aí a ideia desse projeto aqui, né? Que ele é uma pessoa que vale muito a pena conhecer. E me considero um neto científico dele porque o meu pai científico, meu orientador do mestrado, doutorado, o professor Reinaldo Takahashi, uma pessoa bem importante na minha vida científica, o Reinaldo Takahashi foi filho científico do Carlini, né? Foi orientado pelo Carlini. Então eu escutei assim em corredores, muitas vezes histórias do Carlini, do ser humano mesmo, né? Não do cientista, da pessoa Carlini, assim. E eu sempre fiquei, caramba, que pessoa massa, né? E aí fui reunindo um pouquinho dessas histórias e colecionando assim uma memória que me coloca de certa forma próximo a ele, tá? E é sobre ele que eu vou falar, espero que vocês curtam aí conhecer o Carlinho. Então, seguindo aqui, né, quais sinapses a gente vai fazer hoje? Falar, né, quem foi o Carline, conhecer um pouquinho da trajetória pessoal e científica desse pesquisador, dessa pessoa. Ah, falar sobre ciência e coragem, né? Quais descobertas sobre a cannabis medicinal fizeram dele um pioneiro e como ele enfrentou os desafios. Imagina, ele estuda cannabis medicinal, cannabis desde a década de 70, pessoal. Se eu que comecei em 2005 já passei por vários desafios por estar estudando essa planta, imagina ele começou na década de 70, em plena ditadura militar, né? Falar sobre o legado e influência dele, né, de que forma suas ações impactaram a pesquisa, a formação de novos cientistas, o acesso da cannabis no Brasil e no mundo teve um impacto gigantesco a vida dele nisso, na formação de pessoas e no acesso à cannabis no Brasil e no mundo. O Carlinhos teve uma importância gigantesca em relação ao mundo. Eu vou falar sobre isso com vocês, bem interessante essa história. E lições para o presente e para o futuro, né? O que é a história desse ser humano aí, tão bacana, o Elisaldo Carlini, o que que ela nos ensina sobre ética, sobre resistência e o papel transformador da ciência. Isso é uma questão que eu quero frisar bastante aqui, porque eu acho que esse é um ponto extremamente importante como cientista, né? E também que as pessoas na sociedade, no geral, enfim, saibam do potencial da ciência em fazer essas transformações. Então, sobre tudo isso, a gente vai falar hoje. Essa essa aula aqui, pessoal, aproveitando também para falar, é uma aula que eu tive a oportunidade, eu fui convidado, uma vez ganhei um presentão de um neurocientista chamado Renato Fileve, é um dos principais nomes aí da cannabis no Brasil, ele é da Unifesp. Renato Fileve é um amigo meu, extremamente competente nessa questão da cannabis. E ele me convidou, teve um evento, a SBNEC, que é a Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento. O principal evento de neurociência no Brasil se dá através da SBNEC. Nessa época foi feito em Búzios, no Rio de Janeiro. E o Renato Fileve me deu um presentão que ele propôs uma mesa lá na SBNEC e fazer uma homenagem para o Carlini e para o Mechula. E ele me chamou para dar a aula de homenagem ao Carlini. Daí eu dividi aquele momento, o espaço, com o Siddhartha Ribeiro, por exemplo, né? Foi um dos palestrantes dessa mesa, dessa sessão, assim. Então eu falo que foi um presentão. E daí, para aquela ocasião, eu preparei
essa apresentação aqui. E eu dei uma atualizada agora, tal, e vou usar ela para passar aqui para vocês, assim. Então, esse trabalho, né, de eu falar sobre o Carlinhos surgiu desse convite, assim, que foi um presentão do Renato Fileve, e que eu aproveito para agradecer ele sempre que eu vou falar sobre isso, porque foi uma oportunidade muito bacana de estar junto com o Siddhartha Ribeiro, conhecer ele também, pessoalmente, né? Já conhecia do trabalho e foi bem legal. Daí, quando eu fui convidado, eu pensei, caramba, né? Ao mesmo tempo deu aquela euforia, nossa, eu vou falar do Carline num evento massa pra caramba e junto com pessoas massa ainda, né? Deu aquela empolgação e depois, segundinhos depois, já deu aquele choque assim, opa, mas como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou homenagear o Carline? Olha o tamanho da responsa. Deu aquele frio na barriga, mas bora, o frio na barriga que me move muitas vezes. E, e daí eu fiquei pensando como homenagear ele, né? E daí me veio essa ideia, pô, o Carline cientista, aquele, para quem eu vou falar lá, que são pessoas que já são do meio da ciência e tudo mais, o Carline cientista todo mundo já conhece, né? E eu vou destacar aqui para vocês, obviamente, para quem não conhece, os achados cientistas, mas eu quero falar do Carline para além do cientista, né? Quero falar do ser humano, dessa pessoa que eu escutei tantas histórias aí em corredores e tudo mais. Quero saber um pouquinho deles, né? Quero passar um pouquinho para eles disso que eu já conheci e que eu vivi. E daí, o que que eu fiz na época? Eu lembro que eu fiz uma perguntinha assim nas minhas redes sociais, uma caixinha de texto, e perguntei lá: defina o Carline, para além do cientista, em 3 palavras. Algo nesse sentido, assim. Porque daí a minha ideia é construir um mapa de palavras que eu vou mostrar aqui para vocês logo em sequência, mas antes de mostrar, eu quero saber de vocês. Alguém aqui, pessoal, já conhece o Carline? Já conhecia o Carline? Já ouviu falar dele? Quem está aqui hoje comigo? A gente está aí em 11 pessoas. Quero saber de vocês. Alguém está aqui que conhece ou não conhece? Diz, não, professor, nunca ouvi falar. Tal, pode colocar aí no chat, tal. Queria escutar aí alguém de vocês, pelo menos, se puder. Eu já ouvi a palestra do professor, o Já apresentador aí. viu, Alisson, aquela vez que eu fiz tipo um ensaio para apresentação? Tu tava? É isso? Isso, acho que foi essa vez mesmo. Show, show. Então vai ser mais ou menos aquela com algumas coisinhas atualizadas. Antes tu não conhecia. Antes não. Legal. Que bom. Estou cumprindo com o meu papel aqui de neto científico do Carline. A Tayla colocou aqui, não conheço. A Ohana também não conhecia. Claimari não conheço. Show de bola. Essa é uma pessoa daquelas que vale a pena conhecer, pessoal. E eu espero que vocês curtam aqui, né? Porque quem é do universo da cannabis conhece. Não tem como estudar cannabis e não ouvir falar do Carline. É impossível. Mas quem não é, realmente, talvez ele não fure tanto essa bolha, né? SMN, quem é SMN? Eu não sei, conheci pessoalmente, pô, teve o privilégio zaço, né? Só se puder colocar o nome aqui, que tá como SMN, eu não sei quem é. Oi, professor. Oi, Vera, É é a, tu? é a Vera aqui Oi, falando. Vera. É um grande prazer hoje assistir e ouvir essa grande história, né, do professor Carlini. Eu o conheci não pessoalmente, mas pela bibliografia, né, nos cursos, Show. principalmente lá no curso do Padre Ticão na Sim, igreja. sim. Legal. E foi uma grande trajetória, né? Infelizmente eu não tive o prazer de estar presente, né, com ele, mas ele deixou o seu legado. Sim, sim. E a Grande gente, prazer. E obrigada por essa oportunidade de assistir, né, essa aula aqui. E você colocou que você foi convidado com o Siddhartha, né, para apresentar lá que o Renato convidou. sim. Que pena que eu não pude estar na época e poder assistir. Nossa, foi um momento bem especial, Vera, bem especial mesmo. A sala Quando que estava foi cheia. isso? Isso foi, a gente está em 2025, foi em 2023. Ah, E, e foi um momento especial porque a sala tava cheiaça, né? Imagina, o Siddhartha, né? E também o sim. tema era legal, né? Homenagear a Carline, Meshulam e tal. Mas só que a sala tava cheia de pessoas ligadas ao Carline. Isso que foi interessante. Ex-alunos dele, colega, pessoas mais velhas. Foi muito bacana mesmo. Deve ter sido muita emoção. Parabéns. Valeu. A Sueli, né, SMN, colocou aqui, admiro muito. Show de bola. Então a gente tem aqui pessoas que conhecem, pessoas que não conhecem. Inclusive, antes de começar ali, deixa eu compartilhar de novo. Eu contei com a ajuda de algumas pessoas muito importantes para elaborar esse material na época, eu lembro, né? Que foi o próprio Renato Filé, né? Me contou algumas histórias.
professor Antônio Zuardi, da USP, que foi também aí pupilo do Carlini, o professor Reinaldo Takahashi, né, me ajudou bastante. A filha do Carlini, a Célia Carlini, quem eu tenho contato até hoje, ela me ajudou bastante, assim, contou várias histórias, algumas eu vou trazer aqui e tal. Então contei com a ajuda de bastante gente. E teve um pessoal que respondeu lá a minha nuvem de perguntas falando sobre o Carlini ser humano, né? Mas antes de falar sobre o Carlini ser humano e para essa nuvem de perguntas, é importante, né? Tem pessoas aqui que não conhecem o Carlini, que não ouviram falar um pouquinho da trajetória, né, do Carlini cientista, quem ele foi. E depois, obviamente, ao longo aqui da apresentação, vou falando mais. Mas só dando uma pincelada aqui, né, para a gente partir desse mesmo ponto. O Carlini é professor emérito da Escola Paulista de Medicina, né, a antiga Escola Paulista de Medicina, Unifesp, hoje. É pesquisador emérito do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Possui aproximadamente 400 artigos científicos publicados, dezenas de livros, aproximadamente 20 mil citações, é bastante coisa. Ele foi presidente da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, pessoal. Esse órgão, ele foi o predecessor da atual Anvisa. O Carlini é um dos responsáveis pela criação da Anvisa, para vocês terem uma ideia, né? Que tinha essa secretaria antes, ele foi o presidente, como se fosse um presidente da Anvisa, vamos dizer assim. E graças ao trabalho dele, de mais pessoas, obviamente, todos esses movimentos, depois veio a Anvisa. Então, a Anvisa, que é um órgão muito importante hoje no Brasil e no mundo, né? O Carlinhos teve uma participação importante aí. Ele foi fundador do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, o CEBRID, que funciona até hoje, extremamente importante, trazendo várias informações bacanas aí, né, em relação às drogas psicotrópicas. Ele é fundador da Sociedade Brasileira de Psicobiologia, que depois veio se tornar a Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento, a SBNEC, essa que eu falei, que hoje promove o maior evento acadêmico científico de neurociência do Brasil, uma vez por ano, é a SBNEC. Foi nesse evento que eu fui palestrar lá, fazer essa homenagem para o Carlini junto do Siddhartha Ribeiro. Então, ele é o fundador, né, dessa sociedade. Foi membro do Conselho Econômico Social das Nações Unidas, membro do painel consultivo de especialistas sobre dependência de drogas e problemas de álcool da Organização Mundial da Saúde e responsável pela criação de departamentos em várias universidades do Brasil, pessoal. Eu, da onde eu venho, eu vou contar uma historinha. O Carlinhos teve uma importância gigantesca na farmacologia, departamento de farmacologia da UFSC, né? Ele teve uma importância gigantesca também na criação do departamento ali de de neurociência, psicobiologia, enfim, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por exemplo, que hoje abriga lá Siddhartha Ribeiro, Draulio Araújo, essa galera toda. Então, assim, ele teve uma importância muito grande na criação de vários departamentos em universidades no Brasil inteiro. Então, aqui só um apanhado mais ou menos geral de quem esse cientista foi e do impacto que ele teve. Mas vou falar um pouquinho mais da vida dele e também da ciência. Então, nessa nuvem de palavras que eu criei, né, a partir do que as pessoas me falaram, montou mais ou menos esse mapa aqui, ó, né? Que apareceu essas palavras: revolucionário aqui no meio, bem forte, humano, visionário, inspirador, brilhante, corajoso, transformador, encantador, audacioso, por aí foi. Pioneiro, ousado, militante, sonhador, enfim, muitas palavras massa, né? E bacana, pô, isso aqui descreve mesmo, quando eu olhei, né, para o resultado que foi da enquetezinha que eu fiz ali com o pessoal, isso aqui descreve muito de quem foi o Carlini, das histórias que eu sei dele, né? E eu acho que eu vou contar uma historinha por aqui, então, a partir dessas palavras, a partir de como as pessoas viam o Carlini. E é por aqui mesmo que eu vou seguir a nossa conversa hoje, tá bom? Então, assim, essa foi uma palavra que apareceu, né? Sonhador, né? O professor Carlini, falando um pouquinho do início da vida dele, ele nasceu em Ribeirão Preto, no dia 9 de agosto de 1930, tá? Ele teve uma infância, assim, bastante humilde e se mudou para uma cidadezinha do interior, na sequência, chamada Pirajá, tá? Que é no interior de São Paulo. E ali ele começou a estudar numa escola primária, que era uma escola rural, assim, né? Então tava lá no meio do mato e tudo mais. E eu não tenho dúvida que essa vivência dele já na infância começou a moldar ali o Carlini, inclusive em relação a um sonho que ele tinha. Ele tinha um sonho, pessoal, e ele compartilhava isso com as pessoas. Quem me falou isso foi o Renato Filé, de que eles estavam conversando, assim, volta e meia ele falava disso: nossa, eu tenho um sonho
de um dia ter um curso de pós-graduação, algo nesse sentido, no meio do mato, algo multidisciplinar, em que lá estão as salas de aula, estão os laboratórios, se bobear ter lugares também para as pessoas ficarem lá, alojamento e tal, onde diferentes pessoas, né, de diferentes especialidades trocam ideia e vivem ali muito mais do que estuda, vivem a natureza e o potencial das plantas. Ele era muito entusiasta dessa questão das plantas medicinais, por isso que entrou a cannabis na vida dele, né? Então ele era essa pessoa assim, sonhadora, né? Ele falava sobre isso, "Oh, eu tenho um sonho de ter uma pós no meio do mato." É bem típico de uma pessoa sonhadora, parece uma coisa meio utópica, né? Mas é assim que é o sonhador, e eu acho que isso é muito importante, assim, tanto para inspirar quanto para nos movimentar, né? Ele acabou não realizando esse sonho, mas eu ainda penso, pô, um dia eu acho que pode ter essa escola, né? Escola Elisaldo Carlini, programa de pós-graduação, enfim, alguma coisa nesse sentido, no meio do mato, fazendo bem do jeitinho que ele falava e que ele sonhava, e que eu acho isso bem interessante. Então ele era de fato um sonhador, e provavelmente essa infância dele nessa escola rural já começou a moldar muito desse Carline, né? E aos 11 anos ele se mudou para São José do Rio Preto, onde ele terminou daí o curso ginasial, né? E daí já estava uma cidadezinha um pouquinho maior, e também os sonhos deles começaram a mudar. Era uma pessoa extremamente humana, tá? E isso se manifestou em em várias, né, posições na vida dele, e histórias também que ficamos sabendo dele. Por influência do avô, ele tinha um avô que era médico, né? E ele teve, e também da família, ele teve contato com essas questões assim do sofrimento humano desde muito cedo, né? Ele via as pessoas lá buscando o avô dele, né, em sofrimento, por exemplo, e isso foi sensibilizando ele muito, assim, né? Quando eles viviam lá na cidadezinha do interior, por exemplo, por ser neto, por ser filha, no caso a mãe dele, né? Por ser filha de médico, ela era muito procurada, assim, nessa cidadezinha do interior, não tinha médico, não tinha nada para ajudar em relação a alguma coisa ou outra. E daí ele foi tendo contato com essas pessoas, assim, em sofrimento, e isso foi sensibilizando muito ele. E ele começou a ter despertar nele um desejo, pô, eu preciso ajudar os outros, assim como meu avô ajuda, assim como a minha mãe ajuda, eu preciso ajudar os outros. E ele tinha um amiguinho de infância, pessoal, e esse amiguinho dele não conseguia andar, né? Tinha um problema ali nas pernas que não conseguia andar. E daí ele começou a pensar, né, a partir dessa vida mais humilde já na infância, lá em Pirajá ainda, ele começou a pensar, pô, eu quero ser médico, porque se eu for médico, eu consigo ajudar as pessoas, assim como o meu avô ajuda as pessoas, né? Uma época em que a medicina não estava ligada assim a essa questão financeira e tudo mais, né? Como é hoje. É uma época diferente, uma medicina mais por vocação mesmo, né? E dele pensou assim: eu quero ser médico porque eu vejo aí o meu avô ajudando as pessoas e eu quero ajudar as pessoas também. E sobretudo ele pensou: será que eu vou conseguir ajudar esse meu amiguinho um dia, né? Andar e tal. Então isso já mostra o lado humano do Carlini sendo moldado também desde a infância, a juventude dele. E isso foi uma das coisas que destacou ele ao longo da vida inteira, assim, entende? Esse lado humano, tanto é que foi uma palavra que apareceu ali bem importante, tá bom? Seguindo aqui, outra palavrinha, questionador, né? Sempre foi uma pessoa extremamente questionadora. Passando ali a infância, né, o ginasial, tudo mais, terminando essa fase da vida. Em 1952, ele entra então na Escola Paulista de Medicina, né, hoje na Unifesp, ou seja, aquela escolha pela medicina sendo colocada em prática, né? E ele se formou em medicina em 1957, então realizou esse desejo, né, de se formar em medicina para ajudar os outros. E ele sempre foi muito questionador, né? Desde novo e desde quando aluno, né, da Escola Paulista de Medicina. E esse lado questionador dele acabou levando ele a ter contato com um professor que teve uma importância extremamente grande na vida dele, que foi o professor José Ribeiro do Vale, né? E porque ele, como questionador, imagina aquele aluno questionador, tal, vai, se colou lá no professor, que era um professor referência, né? E fazia pesquisas e tudo mais. E esse lado questionador dele levou ele a colar nesse professor, e a partir do convívio com esse professor, daí começou a ter uma transformação bem interessante do Carline médico para o Carline cientista, e do Carline para o Carline cientista de cannabis, inclusive, né? E aqui ele tem uma frase do Carline que ele fala que, na verdade, vem desse convívio, né, com o professor José Ribeiro do Vale, e que eu acho muito interessante, que é uma frase famosa. Ele fala: nós estamos estudando a maconha que o homem usa e isso é um erro. Nós temos de estudar o homem que usa a maconha.
Eu acho essa reflexão muito interessante, né? Ele fala, estamos estudando a maconha que o homem usa. Isso é um erro, nós temos que estudar o homem que usa a maconha. Eu acho isso muito interessante, porque isso lança um olhar, pessoal, para o ser humano, né? E não apenas a substância. Então, até faço um momentinho aqui de pausa, né? O Carlinho dizia que não bastava estudar a substância que o homem usa, mas sim o homem que usa a substância. Na opinião de vocês, o que que muda quando a gente coloca o ser humano no centro da investigação científica, que é o que ele fazia, entende? Colocar o ser humano no centro da investigação científica. Eu achava isso genial. Não sei o que que vocês acham disso, quem aqui não é cientista, não sei se vocês sabem, mas muitas vezes nós cientistas, a gente acaba, né, ficando ali um pouquinho no automático de algumas coisas, e a gente fica focado ali numa substância X e esquece, cara, como se aquela substância fosse tudo, mas que tem um entorno, tem o ser humano que usa aquela substância, entende? Tem o ser humano que tem ideias em relação àquela substância, que sofre ou tem alívios com aquela substância. A gente foca às vezes muito nesse ponto e esquece do principal, que é o ser humano. E o Carlini fazia questão de trazer isso. Ei, não esqueçam, né? A gente tem que estudar o homem que usa essa substância, o ser humano que está ali usando essa substância, muitas vezes muito mais do que a substância em si. No caso da cannabis, por exemplo, tem todo um contexto social, né, em torno dessa planta que não pode passar batido. Tem gente que estuda o canabidiol, né, faz tudo só o canabidiol e parece que está estudando só o canabidiol. Esquece. Para mim, pessoal, é inseparável, eu que estudo o cannabis, é inseparável a questão social que envolve a cannabis, né? O fato de ela ser proibida, o fato de muita gente estar encarcerado quando não deveria por causa de gramas de maconha, entende? Um dia a gente vai olhar para trás e vai pensar assim, caramba, prendiam as pessoas por elas usar essa planta, né? E tem que ter ali alguns cuidados, algumas coisas nesse sentido, obviamente, com o uso dessa planta, mas não a ponto de prender, tá entendendo? Sim, tem muito usuário sendo preso, eu não estou falando de traficante. Então, tudo isso, não tem como falar de cannabis e não falar desse entorno, né? Falar da grana que gira em torno, né? E que foi responsável pela proibição da cannabis, e que talvez está sendo responsável pela volta agora legal com o medicamento, de uma forma que pessoas que vão se aproveitar disso não são as mesmas pessoas que sofreram disso, pelos problemas, né? Então, eu concordo muito com o Carlini quando a gente vê dessa forma, entende? Não dá para separar as coisas. É importante ver de um jeito assim geralzão. Fala, Vera, fica à vontade, querida. Então, quero contribuir, né, referente a essa fala do professor Carlini. Eu, como já trabalho, né, como consultora canábica e gestora do cuidado no acompanhamento terapêutico, né, num tratamento com cannabis, a gente vê muito preconceito, né? E o que eu trabalho com as pessoas, eu coloco, né, que os usuários, quando começaram a fumar a planta, foi na roda de amigos, ficou, né, mais feliz, conseguiu dormir, não Sim, dormia, e aí nunca ninguém pergunta para esse usuário por que que ele está usando a planta, né? sim, Quais sim, os benefícios que ele está tendo? Então, o usuário ele acaba descobrindo e tendo a percepção do quê? De que ele está tendo benefícios medicinais fazendo uso fumado. Claro que tem os seus danos, né? Pela combustão, mas ele está tendo um benefício porque ele está conseguindo dormir. Ele nem sabia que tinha insônia e ele está conseguindo dormir. sim, Ele sim, nem sabia que estava numa depressão e ele ficou feliz. Ele saiu para a vida, né? Quis viver. Ele estava estressado e ele teve uma vida mais tranquila. Então, é isso que eu trabalho, né? Que é exatamente essa frase do professor. A gente tem que ver a pessoa, né? sim. Estudar, Muito é isso. bacana, Vera. É isso, muito legal, obrigado pela contribuição. E faz sentido isso que tu falou, assim, Vera, porque até pouco tempo atrás, essa era a forma de se medicar com cannabis, né? Como tu bem falou, não é a melhor maneira, talvez, a fumaça e tudo mais, o uso crônico ali tem vários problemas, né? O óleo ali, as gotinhas, certamente reduz muito danos e são bem mais interessantes nesse sentido. Mas a gente tem que pensar que até pouco tempo atrás era zero acesso a medicamento de cannabis. Então a pessoa acabava se medicando assim mesmo, né? Tem pessoas, por exemplo, sei lá, tomam um Rivotril antes de dormir e tal. Tinha gente que ia lá e fumava um baseadinho e dormia, né?
é pior do que tomar um Rivotril, isso? Será? Né? Então vem aquele... Daí, de repente, agora começa a ter acesso. Então, eu acho muito importante saber disso mesmo, né? Por que que a pessoa está usando? Porque tem gente que só é E- maconheiro e deu, né? Mas não, cara. É, Não sabe o quanto aquilo ali tem existe esse efeito. preconceito, né, que Sim, é maconheiro e vagabundo, mas não é bem assim, né? sim. Tanto é que já existia na farmacopeia e era vendido na farmácia, né, os Isso cigarros aí. para asma e tudo mais. Isso aí. Show, velho. E o Carlini trazia muito isso, pessoal, desse olhar amplo, entende? Sobretudo para o ser humano. Isso mostra muito de quem ele era, né? Ele não olhava só para a planta que ele estudava, tal, ele olhava para o ser humano. Isso ficava, assim, ó, quem conheceu ele, né, fala muito isso. E mesmo quem não conheceu, quem conheceu indiretamente, tipo a Vera aqui, eu tive a oportunidade de ter alguns pouquíssimos encontros com ele, conheci muito mais de uma forma indireta. Isso é sempre muito claro, assim, na personalidade do Carlini. Ele era esse ser humano que olhava para o todo, tá? A Ohana coloca aqui também que concorda, né, com essa visão mais ampla, eu imagino de ela ser importante, e é isso mesmo, né? Não tem como não ser por aí. Vamos seguir aqui com a historinha do Carlini. Qualquer coisa vocês vão colocando aqui. Ah, então, seguindo aqui com essa nuvem de palavras que eu montei, né? Outras palavras que apareceram aqui: encantador e acessível. Isso eu tive o prazer de testemunhar, né? E de estar junto com ele, de escutar ele. Realmente era uma pessoa extremamente encantadora, daquelas pessoas que a gente para assim: opa, quero escutar esse senhorzinho aqui falando. Entende? Podia não conhecer, podia não ser nem da área. Eu gostei do jeito que ele fala, e tal, quero escutar ele falando. Era muito dele isso. É muito interessante. Tem pessoas que têm essa habilidade, né, na comunicação e extremamente acessível, pessoal. Uma pessoa humilde, acessível pra caramba, assim, né? Então isso é muito bacana, né? Quando ele estava lá com o professor José Ribeiro do Vale, né? Ele fala, né, que ele se encantou com aquele jeito meio filosófico e humanístico. Então olha como um professor, né, tem uma importância na vida de um aluno, né? O Carlini é assim. Não veio do nada, né? Veio da família dele, lá da infância dele, como eu falei para vocês, mas veio muito também desse contato com esse professor José Ribeiro do Vale, que ele se encantava ali com o jeito desse professor e, de certa forma, se espelhava nele também, né? Da forma com que ele formava os alunos de medicina, de uma maneira humanística e tal. E ele foi se espelhando. Que a gente, como professor, eu como professor, eu carrego muito dos professores mesmo que eu tive, assim. Aquele professor, caramba, quando eu estava na faculdade, tinha um professor lá que eu lembro até hoje, eu falo assim, nossa, eu queria ser como ele, entende? E assim a gente vai tendo vários outros professores, no mestrado, doutorado, a mesma coisa. E também tem aqueles que a gente pensa assim, igual, eu não quero ser igual esse. Mas o Carlini teve esse espelho legal, assim, né? Essa, que certamente se ele viu isso no José Ribeiro do Vale, é porque ele já tinha isso nele de alguma maneira, e que acabou moldando algumas características dele, né? E daí a Célia Carlini, que é a filha dele mais velha, e que se formou em biologia, da Unifesp, ela comenta, né, que ela teve aula com o pai dela, com o Elisaldo Carlini, e ela comenta que, ó, meu pai era um professor fantástico, entusiasmado, com boa oratória e ao mesmo tempo muito acessível, né, e assim cativava os alunos. Aliás, ele tinha o dom de encantar e fascinar qualquer tipo de plateia, como eu testemunhei inúmeras vezes. Imagina, ela deve ter sido muito privilegiada de ver isso várias vezes, né? E ela conta que o Carlini foi escolhido para alegria dela, assim, né? Foi escolhido patrono da turma dela ainda, e ela recebeu o diploma das mãos dele, assim, que foi um momento bem emocionante. E ela fala, assim, que como professor, ela falou, não porque era meu pai, o bicho era fera mesmo, entende? Ele tinha um dom, assim, de oratória, um dom de colocar as palavras de uma maneira encantadora e ao mesmo tempo ser extremamente acessível. Então ele tinha essa característica e foram palavras que surgiram aqui e que estão completamente aí de acordo com que pessoas que conviveram com ele relataram. Aqui uma fotinho do Carlini, já mais idoso, numa cadeira de roda, né? Ah, falando para uma plateia. E quando ele falava, pessoal, eu tive a oportunidade de escutar ele, né? Lá em São Paulo, em evento e tal. E era bem assim, tipo, opa, vamos escutar esse senhorzinho falando que ele é massa, o que ele tá falando é legal e o jeito que ele fala, melhor ainda. Seguindo aqui, corajoso e ousado, né? Esse era o Carlini, sem dúvida nenhuma, né? Ele lá, lembra quando eu falei lá na infância dele, ele pensou, pô, quero ser médico para ajudar as pessoas, né? Que eu vou conseguir ajudar através da medicina as pessoas, assim como meu avô ajudava, como a minha mãe, mesmo não sendo médica, ajudava. Então ele tinha essa ideia. E daí, através do professor Ribeiro do Vale ali, o professor falou para ele assim, pô, tu não quer ajudar as pessoas? Como médico, tu vai ajudar algumas pessoas, centenas talvez. Como cientista, tu vai ajudar muito mais pessoas, milhares, talvez milhões de pessoas, né? E aquilo ali deu um plim na cabeça dele
E ele movido por essa questão, né, pessoal, de querer ajudar as pessoas mesmo, isso era uma coisa muito natural do Carlini, assim. E ele, bom, então quero ser cientista. Se como cientista eu posso chegar a mais gente, eu quero ser cientista. E foi uma decisão extremamente corajosa e ousada, né? Sobretudo para a época em que ele vivia, não era fácil escolher ser cientista naquela época, pessoal. Década de 60, de 70, ali, a gente vivendo ditadura militar, e sobretudo uma ciência de estudar cannabis. Em plena ditadura militar, ele não só escolheu ser cientista, como ele escolheu ser cientista da cannabis, né? Ele conheceu as pesquisas com cannabis através do Ribeiro do Vale, né? E teve uma coragem, opa, eu quero seguir isso aqui, uma coragem, uma ousadia de seguir ali, mesmo em um momento completamente desfavorável. Eu falo isso, pessoal, porque eu comecei a estudar cannabis em 2005 e já não era fácil, tá? Tinha, por exemplo, a gente olhar, a gente recebia quem estudava cannabis lá no laboratório, por exemplo, na própria farmacologia lá da UFSC e tal, muitos pesquisadores olhavam com aquele jeitinho assim meio irônico, meio debochado, não tem, isso é isso da maconha, tal. Isso, nossa, eu vivi muito isso. Vivo ainda, mas menos do que em 2005. Imagina o Carlini em 2000 desculpa, na década de 70 por aí, pessoal, né? Ele colocou em risco a carreira dele como um todo, assim, de certeza, né? Mas ele foi corajoso, foi ousado e decidiu ser cientista para ajudar os outros e nessa ciência ele quis estudar a cannabis. Extremamente audacioso ele era, né? Foi uma das palavras que surgiu ali, de fato ele era muito audacioso. Ele fala que ele costumava ir, ó, não só audacioso, mas dedicado também, isso é uma coisa importante. Sei que tem vários alunos aqui, né, de graduação e tal, que assistem esses encontros aqui. E olha, ele, como aluno, pessoal, ele o que que ele falava? Ele gostava de ir na biblioteca numa época que não tinha internet, não era só entrar num PubMed da vida aqui, num Cielo e baixar um artigo, não tinha nada disso. Né, para ler o artigo, tu tinha que ir na biblioteca, se não tivesse na biblioteca, mandar uma carta para o autor, que mandava o artigo para ti, isso levava 5, 6 meses para te receber um artigo. Olha como era. Ele gostava, ele falou, né? Eu lembro de ele, numa fala dele, ele colocando que ele gostava de ir na biblioteca ciscar artigos. Ele ia lá ciscar artigos científicos e tal, ia olhar, aprendendo a ler inglês, inclusive, os artigos e tudo mais, né? E ele se encantou com uma revista chamada Psychopharmacology, que é uma revista alemã que existe até hoje. Uma revista bem importante da área da psicofarmacologia, né? Ele se encantou com aquela revista dele, caramba, eu quero estudar psicofarmacologia, eu quero esse caminho. Além de fazer ciência, além de fazer ciência com cannabis, eu quero fazer especificamente dentro da psicofarmacologia, mais por aí, é algo que eu curto. E mais tarde, né, em 1965, ele publicou um artigo nessa revista. Um dos primeiros artigos dele sobre cannabis foi publicado na Psychopharmacology, assim, bem interessante. Lá no final das referências aqui dessa apresentação, eu trago esse artigo, inclusive. E daí, por volta do quarto, né, ou quinto ano da medicina, veio a terceira grande decisão da vida dele, que movida muito por causa desse contato com a psicofarmacologia, né, que era essa, de estudar o cérebro e o comportamento humano. Pô, eu quero, decidiu ser médico, decidiu ser cientista, um cientista aí de cannabis, área da psicofarmacologia, eu falei, eu vou ir para esse caminho aí de cérebro e comportamento, eu quero saber sobre isso. E aí vocês já começam a saber, né, que por eu ser um neto científico dele, a fruta nunca cai muito longe do pé, já diz o ditado, porque que eu vou por essas áreas, né, da neurociência, do comportamento, da psicofarmacologia. A minha vida foi totalmente impactada diretamente por esse cara aqui, entende? Se ele não tivesse existido, eu não sei, talvez poderia estar fazendo a mesma coisa, não sei, mas assim, a sequência de fatos, e isso aconteceu comigo e aconteceu com muita gente, né, de uma forma direta, e daí indireta nem se fala. Quantos alunos já tem até que hoje que eu oriento mestrado, doutorado, e que fazem estudos nessa área, assim, né? Então tem muita coisa que vai se repercutindo depois. Então, com a ajuda do professor José Ribeiro do Vale, que foi uma pessoa extremamente importante na vida dele, olha a importância de ter pessoas nas nossas vidas, né? Ele não conseguiu essas coisas sozinho. Ele conseguiu uma bolsa, pessoal. O bicho era bastante audacioso mesmo. Ele conseguiu uma bolsa no Instituto Rockefeller na época para estudar bioquímica e psicofarmacologia lá na Universidade de Yale, né? E essa bolsa deu direito a ele ficar lá durante alguns anos, lá na Universidade de Yale, no Instituto Rockefeller, ou seja, um local de ponta na ciência, para estudar o que ele queria estudar. Então, um cara bem audacioso mesmo, tá? Veio as palavras aqui persistente e inovador também, né?
E realmente ele sempre foi isso, né? Uma pessoa persistente, que ia atrás daquilo que queria e sempre com ideias inovadoras. Depois de passar esse tempo lá no Instituto Rockefeller, ele voltou ao Brasil e aqui eu chamo a atenção, não sei se essa data aí remete a maioria daqui muito novinho, né? Mas enfim, eu também não estava vivendo nessa época, mas conheço de história. 31 de março de 1964, vocês sabem que dia foi esse, pessoal? Foi o dia do golpe militar no Brasil, né? Aqui começou o golpe militar no Brasil, que veio durar vários anos depois, né? E que a gente sabe aí, quem estudou um pouquinho de história ou quem aprecia a arte, né? Teve um filme aí agora recentemente, bastante, que teve uma repercussão bem grande, Ainda Estou Aqui, que mostra os horrores dessa época, né? Um pai de família sair, ser pego de casa do nada e nunca mais voltar, esse tipo de coisa, assim, como foi o caso retratado no filme. Então, dia 31 de março de 64 começou o golpe militar, mas eu brinco, olha, nem tudo foi desgraça nesse dia. Esse dia o Carlini estava voltando para o Brasil. Aí mostra também muito da personalidade dele, né? Era o dia para não estar no Brasil, era o dia para daí, opa, eu vou ficar aqui pelos Estados Unidos mesmo. O negócio lá ficou feio demais. Não, ele voltou para o Brasil nesse dia. Isso que é patriota, né, pessoal? Isso que é patriotismo. Eu vou ficar no Brasil no momento em que está pior para esse país, né? E vou fazer a minha parte lá. Então ele voltou para o Brasil justamente nesse dia, uma ironia do destino aí, uma coincidência que eu acho bem interessante. E aí ele teve um período difícil nessa época, né? Aí onde mostra a persistência dele, ele não conseguiu, ele queria muito seguir pesquisador, né? Ele tinha decidido isso, vou ser cientista, e para ser pesquisador tem que ser numa universidade. Então ele não conseguiu posição na Escola Paulista de Medicina como pesquisador, nada. E daí ele foi trabalhar, ele precisava sustentar, né? Tinha uma família e tal, foi trabalhar como médico, mas não desistiu, né? Lembra a palavra persistente, continuou entusiasmado e tal nessa decisão de ser cientista, seguiu tentando, até que ele conseguiu uma oportunidade na Santa Casa de Misericórdia, que depois, inclusive, veio a fechar esse setor de pesquisa que ele estava, né? E foi mais um momento, mas ele começou a fazer as pesquisas ali na Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo, e foi um pioneiro lá, inclusive, também. E daí depois veio a fechar esse setor, daí foi mais um momento difícil, mas aí sim ele conseguiu, né, entrar lá na Escola Paulista de Medicina e seguir como cientista, onde ele seguiu, né, até o fim da vida dele. E, daí, e muito influenciado lá pela experiência nos Estados Unidos, aí vem o Carlini inovador, né? Ele fundou na Escola Paulista de Medicina a primeira pós-graduação no que a gente chama de moldes modernos, né? Como é hoje, assim, um programa de pós-graduação. Os primeiros 4 doutores formados nesse programa foram orientandos do Carlini na área de psicofarmacologia, tá? E também nessa instituição ele fundou o CEBRID, né, o Centro Brasileiro aí de Drogas, né, Psicotrópicas e tudo mais, e que funciona até hoje. Então o cara foi muito inovador, ele participou da fundação de muitas coisas, como a gente já viu aqui. A Anvisa teve o papel dele, a SBNEC, principal sociedade brasileira de neurociência e comportamento hoje, teve o dedo dele, né? A pós-graduação lá da Unifesp, nos moldes como ela é hoje, teve total a participação do Carlini, inclusive os primeiros doutores sendo formados por ele. O CEBRID, formado por ele. Olha o quanto de inovação, de pioneirismo, né? E quanto de persistência na fundação dessas sociedades e tudo mais, teve aí do Carlini. Então, isso é uma coisa bem bacana, assim, e que muita gente não sabe, né? Muita gente sabe o que ele fez em relação às descobertas da cannabis, não sabe da importância dele nesses bastidores, na criação dessas instituições, que continuam até hoje a todo vapor, pessoal. Então, foi muito bacana. Aquele movimento que inicia ali, né? Pequeno, vai se alastrando e segue hoje, é autônomo, né? Independe de pessoas, vai seguir sempre, provavelmente. Uma pessoa extremamente visionária, pessoal, né? Isso mostra muito, é muito evidente nas pesquisas dele com cannabis. Ele começou a fazer lá pesquisas com cannabis e tudo mais. Isso gerou alguns artigos científicos, inclusive o primeiro lá na década de 60, um dos primeiros, né, na Psychopharmacology, que eu falei para vocês. Isso começou a chamar a atenção da comunidade internacional. Opa! Tem uns trabalhos interessantes saindo de cannabis de um cara lá no Brasil, né? Isso chamou a atenção, por exemplo, do Rafael Mechulan, que é o papa da cannabis no mundo. Foi cogitado a ganhar o Nobel, inclusive, enquanto vivo, em alguns momentos. O cara que descobriu, junto de outros pesquisadores, obviamente, mas que descobriu o sistema endocannabinoide, por exemplo, né?
um dos descobridores do sistema endocannabinoide, o Rafael Mechoulam. Quem é da cannabis já ouviu falar desse nome, eu já falei aqui outras vezes. Tem uma aula, pessoal, aqui no curso, aqui no clube, que é sobre o sistema endocannabinoide, a descoberta desse sistema e os impactos em, como alvo terapêutico em doenças neuropsiquiátricas. Quem não assistiu e tiver interesse, está lá na descrição do grupo, lá tem o cronograma e as aulas, tá lá o link. Mas eu falo sobre isso e falo bastante do Mechula. Chamou a atenção, o trabalho do Carlini chamou a atenção do Mechula e eles começaram a ter contato, né? Ficaram amigos, inclusive. O Mechula tem vários depoimentos falando do Carlini, assim, eles ficaram amigos próximos e começaram a fazer parceria de pesquisa, de ciência, por causa das pesquisas do Carlini aqui no Brasil que começaram a chamar a atenção. Lembra, pessoal, era uma época difícil, de ditadura militar, não só no Brasil, em vários locais do mundo, aqui da América Latina, de guerra às drogas a todo vapor nos Estados Unidos, com o presidente Nixon, então lá não podia estudar cannabis de jeito nenhum, e tinha um brasileiro fazendo umas publicações que começaram a chamar a atenção do mundo, que foi o Carlini. Isso chamou a atenção do Mechoulam, e eles começaram a desenvolver parcerias. O que que o Mechoulam fazia? O Carlini estudava aqui a cannabis, pessoal, a cannabis que ele conseguia, ele e o Ribeiro do Vale plantando ali, possivelmente, enfim, conseguia do jeito que dava, entende? A cannabis, o extrato da cannabis como um todo. Mas o Mechoulam, ele isolou, né, pela primeira vez o CBD, o THC e tal, ele era um químico, fez essas coisas lá na década de 60, e daí a parceria deles, o Mechoulam mandava canabidiol isolado pro Carlini, aqui no Brasil, e o Carlini estudava, tanto o canabidiol isolado do Mechoulam, quanto o extrato de cannabis, lá meio geralzão, full espectro, que a gente fala hoje, né, que ele tinha acesso, tá? E aí veio, né, na década, inclusive fazendo agora, né, na década de 60, de 70, 1970, agora fazendo aí os 50 anos, um pouquinho mais de 50 anos, da primeira publicação do efeito do canabidiol em um modelo animal de epilepsia. O Carlini, pessoal, tem muita gente que estuda cannabis e não sabe disso. O Carlini foi o primeiro cientista no mundo a dizer que o canabidiol era bom para epilepsia. Hoje isso, né, é tanto é muitíssimo reconhecido, sabe-se que o canabidiol é ótimo antiepilético, né? Eu estou falando do canabidiol isolado aqui, né? A planta cannabis na epilepsia já vem desde o Oriente Médio, século XVI, por aí, mas o canabidiol isolado para epilepsia, como impulsionou, foi o que revolucionou tudo, né? Esse efeito foi o Carlini que descobriu, pessoal. Aí tá um ponto, né? O bicho era extremamente visionário, percebeu isso, e ele descobriu através primeiro de pesquisa em animais, e depois foi ele que fez o primeiro estudo clínico duplo cego no mundo, pessoal, em parceria com o Mechoulam, inclusive, né, mostrando os efeitos do canabidiol na epilepsia. Pegou lá alguns voluntários e tudo mais, e testou e viu que tinha efeitos interessantes na epilepsia. Então, o Carlini foi a primeira pessoa a dizer, ó, o canabidiol, este constituinte aqui da cannabis, ele é um bom antiepilético. Foi um brasileiro, pessoal. Isso é usado no mundo todo hoje. Medicamentos são baseados nisso hoje. E foi um brasileiro que descobriu isso, entende? Com a ajuda do Mechoulam mandando o canabidiol para cá. Mas ele que teve a visão, a sacada, vou testar isso aqui, entende? Então, isso é uma coisa de orgulho para nós brasileiros, assim, né? Quem é da área da Posso cannabis fazer, tem que saber posso disso. fazer um comentário rápido? Claro, fica à vontade, Felipe, fica à vontade. Então, eu fiquei muito ressentida de assistir aquele filme O Cientista, sobre o Mechoulam, Uhum. e ver que ele não toca no nome do Dr. Carlini, ele fala É, um grupo no Brasil. é, Não sei se vocês perceberam isso. sim, Inclusive, ele cita, aparece no documentário vários pesquisadores, inclusive bem mais jovens que o Dr. Carlini, como Rafael Maldonado, sim, da, de Barcelona, enfim, sim. vários pesquisadores bem mais jovens que o Dr. Carlini. Infelizmente, eu me ressenti muito de ver isso, que É, ele não concordo, toca no nome do Carlini. Só queria concordo. fazer essa observação, porque isso é Ótimo. uma coisa que fica meio entalada na garganta da gente, né? Verdade. Muito bom comentar, Sueli. E vale a pena assistir é um documentário bem curto até, The Scientist, o cientista do Mechoulam, tem no YouTube, pessoal. E realmente, eu não sei por quê, a gente não sabe o que que rola nos bastidores, né, Sueli, da edição e tudo mais. Tem o Mechoulam, em diferentes momentos da vida dele, cita o Carlini, assim, e com bastante carinho e tudo Sim. mais. Eu não sei por que ali que ele não citou, se citou, de repente não foi para a edição final. Não sei por que o Carlini não participou, não apareceu a imagem do Carlini, não sei se não rolou um convite, ou se rolou e o Carlini, sei lá, tava numa época que não tava muito afim. Eu não sei, mas é estranho sim. É bom tu trazer isso aqui, realmente. Quem assistir esse documentário vai sentir falta disso.
E esse grupo brasileiro que fala lá é liderado É o doutor pelo Carlinhos. Carlini, né? É a pessoa do Carlini fazendo essa diferença aqui. Esse aqui, os primeiros artigos, ó, pessoal, década de 73, né? O estudo em animais. Esse aqui foi publicado em 1980, ó, tem o Rafael Mechulan aqui, que foi ah, o primeiro estudo clínico duplo cego, né? Então, só eu frisar aqui, o Carlini é o responsável por a gente hoje saber que o CBD é bom para epilepsia, basicamente, né? Só isso, basicamente. Só isso por si só já é um impacto gigantesco, sem falar no impacto de criação da Anvisa, CEBRID, SBNEC, pós-graduação da Unifesp, enfim, por aí vai, né? O bicho realmente foi diferenciado, pessoal. Outras palavras que apareceram aqui, ainda continuando um pouquinho dessa historinha do CBD, assertivo e brilhante. E de fato, o Carlini era uma pessoa extremamente assertiva e mais ainda brilhante, né? O cara tinha essa questão, né? Parece que tem pessoas que nascem, parece, né, com isso, assim, né? A gente sabe que tem toda a questão ali desde a infância dele, sendo moldado, a oportunidade com o professor Ribeiro do Vale, tudo isso foi fazendo ele ser cada vez mais brilhante, né? E, por exemplo, para ter essa ideia da assertividade do Carlini, ele percebeu que os extratos de cannabis que ele usava, né, os extratos de cannabis brasileiro aqui, a brasileira dele, que ele conseguia através de plantinhas dele, enfim, do jeito que ele dava, e que esses extratos, eles tinham uns efeitos que eram diferentes do CBD isolado, do canabidiol isolado que vinha lá do Mechula. Ele percebeu que o extrato tinha um efeito mais intenso, que durava mais tempo, por exemplo, né? Ele descobriu, por exemplo, nas observações dele, isso é um cientista fantástico, né? Que observa mesmo, de fato, as coisas, né? Ele descobriu que o THC junto com o CBD tinha os efeitos, o CBD atenuava os efeitos do THC. Ó, o THC tem esses efeitos aqui, mas se a gente bota o CBD junto, dá uma atenuada, faz ter menos ansiedade, por exemplo, né? E atribuía já ali ao CBD um efeito modulador sobre o THC. Isso aí é de uma visão, pessoal, a gente está falando de década de 70, mais ou menos. Ele já estava começando a falar aqui de uma maneira indireta no que a gente fala hoje muito, mas que veio ali na década de 90, que é o que a gente chama de efeito comitiva, né? No entourage effect, o primeiro Ben Chabal, acho que foi um pesquisador que começou a falar nisso a primeira vez na década de 70, de 1990. O Carlin, na década de 1970, já estava falando disso através das observações dele. Ele concluiu, por exemplo, que havia algo para além do THC que proporcionava esses efeitos, que não era interessante separar aí os princípios ativos pensando em encontrar um CBD que seja, tal, seria responsável pelos efeitos da planta. Então ele já estava falando de efeito comitiva, lá na década de 70. Extremamente assertivo, muito brilhante, visionário, né? Então isso é bem bacana da parte do Carlini também. E aqui uma outra historinha que eu não sei, muita gente não sabe, pessoal, e que é muito interessante de comunicar, que toda essa, depois eu esclareço ali o que foi colocado no chat, toda essa assertividade, né, esse brilhantismo levou a algumas consequências muito interessantes. Saiu uma reportagem no The New York Times, está lá na referência aqui desse material, inclusive, também essa reportagem, que fala sobre o porquê que o CBD virou tão popular nos Estados Unidos. Por que que o canabidiol, né, teve um boom do canabidiol nos Estados Unidos que depois inclusive, crianças aqui do Brasil souberam, pais de crianças aqui do Brasil com epilepsia refratária, como a Anne, a mãe da Anne Fischer, né? A própria Margarete Brito, tal, ficaram sabendo, ó, lá nos Estados Unidos o pessoal tá usando um tal de CBD para epilepsia, e isso depois veio para cá, sim. Mas teve um boom lá nos Estados Unidos do CBD para epilepsia, pessoal, e foi feito aqui uma reportagem no The New York Times falando sobre a origem disso, e pessoal, eles citam lá de uma forma extremamente, né, não digo generosa, porque eu acho que é realista mesmo, mas colocando o Carlini no seu devido lugar. Eles falam nessa reportagem que um dos grandes responsáveis por isso acontecer, por essa popularização do CBD, foi o Carlini, o pesquisador brasileiro. Porque na época, pessoal, os Estados Unidos, lembra, guerra às drogas total, presidente Nixon, proibição geral, não podia estudar a maconha, não podia ter maconha para nada, nem para usar recreativamente, e não podia ter no laboratório, a planta não podia existir. E daí tinha um pesquisador brasileiro, né, bem ousado, visionário, que estava lá estudando e mostrando, ó, o CBD é bom para epilepsia, entende? E daí um pessoal lá se ateve a isso, opa, esse pesquisador brasileiro lá descobriu isso, tá? Eles não podiam fazer pesquisa nos Estados Unidos, estava bem mais difícil naquela época, e tinha um brasileiro aqui ousado, visionário, em plena ditadura militar,
e corajoso, né, fazendo essas pesquisas. Então, isso, pessoal, o Denis Russo, que é um pesquisador hoje de cannabis muito conhecido no mundo todo, ele trabalhava na época na GW Pharmaceutical, que é uma empresa britânica. A GW Pharmaceutical criou o Sativex, que aqui no Brasil tem o nome de Mevatil e é o primeiro e até agora único medicamento de cannabis autorizado pela Anvisa como medicamento mesmo. Que esses de cannabis que a gente tem agora para importação e tal, a Anvisa meio que fez um puxadinho lá, deu um jeitinho, né? Fez uma coisa meio estranha e os medicamentos de cannabis não são nem fitoterápicos, nem medicamentos, estão numa classe específica de cannabis, tá? Num processo aí meio estranho, assim, né? Mas tem um medicamento autorizado como medicamento no Brasil, que é o Mevatil. Lá fora o nome é Sativex, no Brasil é Mevatil. O Mevatil, pessoal, é uma mistura de meio a meio, mais ou menos, de canabidiol e de THC. A bula dele é para esclerose múltipla e é muito utilizado também para epilepsia e tal. Extremamente caro, custa uns quase R$ 3.000 na farmácia, né? Mas o Mevatil, o Denis Russo participou da criação do Sativex, né, do Mevatil, e ele falou que eles fizeram essa proporção de THC e CBD, fizeram essa mistura por causa do Carlini, Vida do mais estudo do chula Carlini, entende? do Tem alguém que está com o Carlinhos. microfone aberto, pessoal, não sei se é qualquer coisa, vocês levantam a mãozinha aí que eu vejo mais fácil, tá bom? Mas essa mistura, o Sativex, existe, essa formulação que foi feita, é por causa dos estudos do Carlini. O Ethan Russo fala sobre isso, né? Que o Sativex, eles observaram, ó, tem um brasileiro lá falando isso. Eu acho que se a gente fizer essa formação, o Carlini, obviamente, nunca ganhou grana por isso, nem nada, assim, né? O Sativex hoje é um medicamento bastante conhecido, e tem ali muito do dedo do Carlini. E tem lá essa reportagem do The New York Times, fala, né? Grande parte da popularização do canabidiol para uso na epilepsia é culpa, entre aspas, né, desse brasileiro aqui. Então, pessoal, isso é muito bonito, muito interessante, sabe por quê? Lembra que ele falou, Carline? Eu quero ser médico para ajudar as pessoas. Porque ele viu o vô dele ajudando as pessoas. De repente, o Ribeiro do Vale falou: Ó, tu, como médico, vai ajudar algumas pessoas. Tu, como cientista, vai ajudar muito mais pessoas. Ele, opa, então eu quero ser cientista para ajudar mais pessoas. E hoje, pessoal, hoje, cada gotinha, a Vera aqui é uma consultora nesse sentido, presta, né, apoio a pacientes e tudo mais, e tem muita gente fazendo isso. Hoje tem muita criança com epilepsia tomando canabidiol. É, Eu já vi Só, crianças. Opa, professor, posso? Então, pode, só fica à uma vontade. parte rapidinho. Tem um medicamento que o professor Valdo Zuardi, da USP, fez, ajudou, né, a ser produzido junto com uma indústria farmacêutica de Santa Catarina, que saiu no mercado também. Eu não estou me lembrando o nome, De cannabis? Será? de CBD, Santa Catarina não é do Paraná, não. Tem a Prate Dona Duzi do lá. Paraná. É Ah, tá. Prate Donizete, parece. Prate Dona Duzi, sim, sim. É, a Dona Prate Dona Dulce, isso. Duzi, isso. Eles têm o canabidiol isolado deles lá, né? Que tem bastante trabalho junto com o pessoal da USP. Até tentaram patentear o canabidiol deles, foi a maior polêmica, porque não pode, né? Eles relataram lá que tinha um método diferente e tal, e que poderia ser patenteado, mas no fim voltou atrás, não era. Mas eles têm, na verdade, é um canabidiol isolado, assim, não é nada de novo, assim, né? Um canabidiol isolado Uhum. que o Carlini já usava na década de 70, lá do Mechúlan, e que via, e daí tem esse medicamento da Pratidona Dulce que está na farmácia, mas ainda esse medicamento não é registrado como medicamento, né? Ele entrou naquele limbo ali que eu Ah, tá. falei, de Entendi. autorizações da E Anvisa, é, e é bem caro também, né? bem caro, é. Tem mais de Bem caro. 20, eu não sei quantos tem hoje, mas tem vários, tipo esse, que estão autorizados hoje pela Anvisa, mas eles estão autorizados através de uma RDC específica lá, que previa em 5 anos eles fazer os estudos para de fato transformar em medicamento. E até agora isso Entendo. ainda não rolou, esses 5 anos já passaram, foram postergados. Então, o medicamento, mesmo como medicamento na Anvisa, o único que tem no Brasil hoje é o Mevatil, tá? Ó, a Thaís coloca aqui no chat e vai ao encontro disso que eu estava comentando aqui. Obrigado, Sueli. Tem uma associação e atendemos centenas de pessoas com óleo. Sou muito grato ao Carlinhos. E assim como a Thaís, tem várias outras associações que atendem centenas, milhares de pessoas. Então, como eu estava falando, pessoal, cada gotinha hoje que uma criança que tinha 20, 30 crises convulsivas por dia passa a ter 2, 3 crises convulsivas a cada 2, 3 meses, por exemplo, né? Cada gotinha de óleo rico em canabidiol, ou óleo de cannabis, ou canabidiol isolado de farmácia que está sendo usado aí para tratar pessoas, cada gotinha dessa tem em muito, mas em muito mesmo,
o papel do Carlini. Então ele, pessoal, conseguiu de fato, está conseguindo até hoje ajudar, como ele falou, não muitas pessoas, milhões de pessoas. Quantas milhões de pessoas hoje usam o canabidiol? Isso começou nos Estados Unidos, veio para cá, repito, influenciado pelas descobertas desse brasileiro, pessoal. Por isso que eu estou trazendo ele aqui para o Sinapse Biográfica, porque ele, né, tem uma participação na minha vida, tem a ver com o que eu estudo, mas porque ele de fato merece estar aqui, entende? E merece ser parte de vários outros que eu vou falar aqui ao longo dos próximos encontros também, né? Como eu citei aqui, Darwin, Freud, enfim. O Carlini é um cara excepcional, entende? Hoje, o tratamento de canabidiol para essas crianças, cada gotinha desse óleo carrega um pouquinho do Carlini. Então, isso é muito bacana e muito importante de se frisar aqui. Vale a pena ler essa reportagem aqui do The New York Times, que a gente fica assim, caramba, que orgulho desse brasileiro, tá? Então, isso é muito legal. Seguindo aqui, tem até agora, né, uma petição, tem uma lei tramitando no Congresso, está parada lá há algum tempo, é desde 2015 essa proposta, mas ela já passou pela comissão especial, que foi bem emocionante, inclusive, a votação, se eu não me engano, deu 17-17, pessoal. Tipo, os deputados lá que queriam que ela seguisse adiante, os deputados que não, que eram os terraplanistas lá. E daí o relator teve que desempatar, cara, que doido. E ele desempatou a favor. Daí agora é para ir pro Senado, tal, voltar pro Congresso, tudo aquilo. Daí é o projeto de lei 399 de 2015, que é um projeto de lei para regulamentar o plantio no Brasil, ou seja, para produzir no Brasil mesmo. Hoje tem as associações que fazem esse trabalho, né? Que é um trabalho muito bacana, inclusive e de muita coragem também, mas não é permitido, né? Não tem uma legislação que permita plantar no Brasil. Então essa lei aqui ela prevê o plantio por indústrias e também por associações, não prevê o plantio individual, isso é um ponto que talvez a lei peque, mas ok, um passo de cada vez, né? E tem uma petição, pessoal, rolando para que o nome dessa lei seja Lei Elisaldo Carlini, né? E eu acho que nada mais justo, assim, se essa lei vinha vingar, eu acho que ela vem em algum momento, ter esse nome na, do projeto de lei 399/2015, ter o nome Elisaldo Carlini. Vamos ver o que, que o pessoal está colocando aqui. Isso ele coloca ali, o preço absurdo dos medicamentos lançados no mercado pelas indústrias farmacêuticas, tudo importado, né? Só em vaso aqui praticamente. A gente não pode plantar no Brasil, com exceção das associações, não tem plantio no Brasil para a produção de medicamento. Inviabiliza a utilização, com certeza, não é acessível, por isso o papel das associações é extremamente importante. Isso mesmo. A Universidade Federal de Viçosa, imagina, tem autorização para plantar cannabis, fazer pesquisa. A Universidade Federal de Santa Catarina, de Curitibanos, o professor Eric Amazonas, também tem autorização, também planta, né, cannabis dentro da universidade. E isso é bem interessante. Enfim, movimentos, né, que tem acontecido e que tem, é um passinho de cada vez. Então, o Carlini, pessoal, teve essa importância gigantesca no canabidiol. Tenho certeza que muitos aqui não conheciam o Carlini, certamente não sabiam. Já conheciam o canabidiol como uso de medicamento e não sabiam que por trás desse medicamento tem esse cara aqui que foi simplesmente fundamental para que hoje esse medicamento esteja, né, chegando aí na vida de tantas pessoas que precisam. Seguindo aqui, inspirador e transformador, né? E aqui eu trago algumas histórias muito interessantes do Carlini. Além de um excelente cientista, um ser humano visionário, assertivo e brilhante, Carlini também inspirou e ajudou a transformar o caminho de muita gente, desde pessoas próximas a pessoas que ele nem sequer conheceu. Como eu já falei aqui, pessoal, ele contribuiu para a formação de vários departamentos em universidades no Brasil inteiro, como o Departamento de Neuro lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Departamento de Farmacologia da UFSC, ele teve uma importância muito grande. Aqui a foto é do professor Reinaldo Takahashi, ó, meu orientador no mestrado, doutorado, e aqui o Carlini em uma visita na UFSC em 1975, tá? O Carlini teve uma importância gigantesca no Departamento de Farmacologia da UFSC, que foi onde eu fiz o meu mestrado, doutorado e tantos outros fizeram, né? Porque o professor Takahashi, quando estava lá na década de 70, né, começou a trabalhar na UFSC ali como professor, pesquisador, ele falou, pô, tinha um sonho de ser pesquisador, de fazer pesquisa, mas na UFSC naquela época não tinha nada, pessoal, não tinha, né, ele trabalhava com pesquisa pré-clínica, com animais, e não tinha nenhum aparelho, não tinha rato, não tinha nada, não tinha como fazer pesquisa, não tinha nada, e não tinha dinheiro também. E daí ele se queixou pro Carlini, né, um pai científico dele, em um determinado momento, falou, pô, Carlini, aqui eu tô passando muita dificuldade, tal, difícil. Daí o Carlini, ó, essa história dá uma ideia de quem era essa pessoa, entende? E eu lembro do professor Reinaldo contando essa história para nós. Daí o Carlini falou assim: ó, Reinaldo, faz o seguinte, consegue um transporte aí da UFSC para vir aqui para São Paulo, que eu vou mandar aí umas coisas para ti. Vou mandar umas coisas para ti e tu começa a pesquisa. Vou mandar umas gaiolas de rato, vou mandar uns aparelhos e tal. Ele falou: não, beleza. Daí o professor Reinaldo Takahashi conseguiu duas pessoas, né, motoristas para ir lá numa Kombi
foi até São Paulo, chegou lá em São Paulo, o Carlini encheu a Kombi de coisa, e para surpresa, inclusive dos dois motoristas, que ficaram meio pé da vida naquele momento, ele mandou ratos também, mandou uns casalzinhos de ratos lá. E daí os motoristas ficaram, pô, não tava, né, não tava previsto carga viva, não sei o quê. Imagina o cheirão dentro da Kombi, né, com os ratinhos ali e tudo mais, vindo de São Paulo até Floripa. E daí eles até reclamaram quando chegaram em Floripa e tudo mais. Mas para surpresa do professor Reinaldo Takahashi, chegou inclusive ratos. E ali começou um biotério na UFSC, pessoal. E esse biotério que depois seguiu até meu mestrado, meu doutorado ali nos anos 2000, por exemplo, início dos anos 2000 e tantos outros. Ou seja, o Carlini, pessoal, graças aos ratinhos do Carlini enviado lá para a UFSC, começou tudo. E hoje a UFSC tem uma tradição de pesquisa pré-clínica com cannabis, com canabidiol, por exemplo, desde o professor Reinaldo Takahashi. Mas pouca gente sabe que o Carlini iniciou tudo isso lá. Por isso que eu falo, eu fui muito impactado pelo Carlini. Fiz meu mestrado, doutorado no que eu fiz por causa disso, entende? Senão eu não sei o que eu teria feito. Poderia ter feito a mesma coisa em outro lugar, não sei como é que seria, não faço ideia como é que seria. Mas então e assim como ele fez isso na UFSC, ele fez em vários lugares, pessoal. Nas férias dele ele ia para Rio Grande do Norte, lá para Natal, e aproveitava para ajudar na criação lá do departamento, enfim, várias coisas. Ainda nessa parte inspiradora, a Célia Carlini, filha dele, conta uma história muito bacana. Quando ela é criancinha, tinha 5 anos de idade, o Carlini deu para ela uma. Para ensinar, né, sobre os mistérios da vida, e deu para ela uma taturana, né, tipo uma lagartinha, assim, falou, botou no vidrinho, ó, filha, cuida aí, dá comidinha para ela tal. E a Célia Carlini foi ali, né, cuidando dessa taturana tal, até que um dia ela viu que a taturana virou uma crisálida ali, né, tipo um casulo, assim, só que o casulo é para vespa, sei lá como é que é, para borboleta crisálida. Virou essa crisálida aqui, e daí ela chegou, pai, a minha taturana sumiu, o que que aconteceu com ela? Daí o Carlinhos falou, calma, o mistério da vida ainda não está completo. Agora, de preferência, cuida desse vidrinho num lugar mais escuro e tudo mais, e espera e vê o que acontece. E daí, para surpresa dela, né, depois de algum tempo, aquilo se tornou numa linda borboleta, e ela ali com 5 anos, né, por causa desse jeito do Carline, ela falou para mim, né, isso eu tive o privilégio de escutar dela mesmo. Ela, com 5 anos de idade, também se transformava numa cientista. Ela, opa, me encantei pelos mistérios da vida e quero ser uma cientista para estudar isso. Ela é bióloga, hoje foi professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está aposentada e tal. Enfim, teve uma carreira como bióloga e muito por causa desse presente de uma taturana do Carline para ela, que se transformou numa borboleta. Então, isso mostra muito de quem era esse Carline, né? Essa pessoa, esse ser humano, para além do cientista, que é o que eu estou trazendo aqui para vocês. Porque muita gente conhece os trabalhos do Carlinhos, da cannabis, primeiro ensaio clínico, a descoberta do canabidiol, às vezes não sabe da importância que ele teve no mundo em relação a isso, e muito menos sabe desse lado que ele tinha mais humano, do jeito de encantar as pessoas, né? Então essas histórias da UFSC e da Célia Carlini, eu faço questão de relatar aqui. Ele era um ativista, né, das causas sociais, isso é muito importante. Ele teve uma atuação social tão marcante quanto a atuação de cientista dele. Aqui ficou na frente da foto, não era para ter ficado na frente da foto, essa é uma foto bem bonita que eu vou contar um pouquinho dela para vocês. O Renato Filef, por exemplo, ele coloca, né, o Carlini não era uma pessoa que apenas se importava com as causas da ciência, mas sim uma pessoa muito atenta também às questões sociais. Eu acho isso extremamente importante, porque tem muitos cientistas hoje que esquecem disso, né, da importância da ciência para isso. Eu falo sempre, pessoal, a ciência, ela serve para transformar a vida das pessoas, para fazer a vida das pessoas melhor. Não importa quem seja essas pessoas, não importa o quão de grana tem ou não essas pessoas, entende? É para todos, para todas. A ciência serve para melhorar a vida das pessoas. Se a ciência não está servindo para isso, a ciência não serve para nada, pessoal. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Se a ciência não serve para melhorar a vida das pessoas, todas as pessoas, ela não serve para nada. E o Carlini era muitíssimo atento a isso, e tem muito cientista que hoje, infelizmente, esquece disso no fazer ciência, entende? O Usuard, né, que a Sueli aqui comentou, ele comenta aqui, né, dentre as inúmeras qualidades do professor Carlini, eu destacaria sem dúvida o seu humanismo e sua profunda preocupação social. Ele sempre teve essa preocupação, tá? E aqui, pessoal, essa foto é um ato de apoio ao Elisaldo Carlini, que com 88 anos de idade, em 2018, né, Brasil entrando aí num período difícil, complicado. Vocês acreditam que o Carlini foi intimado pela polícia de São Paulo, pelo Ministério Público de São Paulo, ele e a equipe dele, a depor por apologia às drogas?
por causa de um evento científico que ele fez em relação a cannabis. Isso em 2018, agora, logo ali. Isso gerou uma revolta na comunidade científica tão grande. Um senhor com 88 anos enfrentando um câncer, ele faleceu de um câncer, nessa época ele já estava enfrentando um câncer. Uma pessoa respeitável no mundo inteiro, com o trabalho científico que ele tinha, com tudo isso que eu já falei aqui para vocês, ele foi convidado a depor na polícia, um constrangimento, uma situação que não precisa, por apologia às drogas. Isso gerou uma revolta nacional e internacional, muitos pesquisadores se mobilizando. Essa foto aqui, que está aqui um pouquinho, né, escondida por isso, mostra um ato de apoio dele lá em São Paulo, na Unifesp. Várias pessoas se uniram para apoiar ele. Isso deu um rebuliço gigantesco, um absurdo que aconteceu. E ele comentou aqui, ó, meus trabalhos foi citado, ele botou aqui mais de 2.000 vezes, mais de 20 mil vezes, na verdade, já, pelo mundo. Eu fui condecorado em 2 ocasiões pelo presidente da República. Não tenho medo nenhum, mas me dá pena. Fico sentido que o Brasil esteja nessa situação. Não sou eu que não mereço, é a ciência brasileira que não merece, porque tem outros que estão em igualdade comigo. É um trabalho seríssimo. E, pessoal, isso é de entristecer mesmo, assim. Isso aconteceu em 2018, né? Por um grupo de pessoas extremamente reacionárias, conservadoras, que são contra a cannabis e qualquer coisa que venha dela, inclusive estudos sérios, que se deram o trabalho de acusar o Carlini e a equipe dele de apologia. No fim não deu em nada, obviamente, né? Não tem como dar em nada uma coisa dessa, mas teve esse absurdo também na vida do Carlini, e ele com muita serenidade, como sempre, né, falando que estava triste não por ele, mas pelo Brasil nesse sentido, né, porque é um trabalho seríssimo, e de fato, como a gente viu aqui, né, pessoal, foi um trabalho extremamente sério que ele desenvolveu em relação a cannabis, tá? Então, ele sempre foi muito importante nessa causa social. E a palavrinha que mais apareceu, já finalizando aqui, pessoal, e não tinha como ser outra palavra também para mim, eu concordo totalmente com o pessoal, foi revolucionário. Carlini foi um revolucionário porque ele uniu ciência, uniu coragem, uniu visão humanitária e hoje é raro, infelizmente, o cientista que faz isso. A maioria absoluta dos cientistas estão muito preocupados com lattes, né, com ego e com um bocado de coisa e não tem coragem para fazer um pingo do que o Carlini fez. Ele uniu tudo isso e rompeu o preconceito ao estudar cannabis e tudo isso sempre sonhando até o fim com um mundo um pouco melhor, com um mundo mais justo, mais do que sonhando, lutando por esse mundo melhor. E pessoas como o Carlini, né, pessoas que eu quero trazer aqui no Sinapses Biográficas, por exemplo, começando por ele, uma forma de homenagear esse meu avô científico, pessoas como o Carlini, pessoal, eu falo que essas pessoas nos dão esperança, né? E esperança é uma coisa muito bonita, muito valiosa, né? Porque quando eu passo lá as minhas dificuldades que foram nem de perto as que o Carlini enfrentou para estudar cannabis desde 2005, a gente teve vários problemas, tal, várias dificuldades. Ainda assim, o cara olha para uma pessoa como essa e fala: "Ei, segue, meu irmão, segue. Teve jeito antes de ti que fez muito, passou por muito mais trabalho, entende? E mesmo assim não parou. Então, pessoas como o Carlini dão esperança pra gente. E esperança por um mundo melhor, né? Por uma coisa até meio utópica. Mas o saudoso Eduardo Galeano, um escritor uruguaio que eu gosto muito, dizia, né, que a utopia serve para isso, né? Serve para a gente caminhar mesmo, né? Quando a gente vê lá a linha do horizonte, a gente tenta se aproximar dela, dá 10 passos e ela se distancia 10 passos. O Eduardo Galeano falava isso, né? Dá mais 20 passos, se distancia a linha do horizonte mais 20 passos. A gente nunca chega. E daí perguntaram, pô, mas para que serve então essa tal de utopia, né? E ele falou, serve para isso, para caminhar, entende? E o Carlini é uma pessoa que, através da esperança por um mundo melhor, diria que até utópico, nos faz isso, entende? Nos faz caminhar. E como como o Paulo Freire, né? Outra pessoa que eu curto, diz, num país como o Brasil, manter a esperança viva é em si um ato revolucionário. Então, o Carlini foi revolucionário por tudo que ele fez e, sobretudo, por manter a esperança viva ainda hoje. Mesmo ele não estando aqui, tem muita gente que ainda lembra ele e que mantém a esperança viva por causa da luta dele. Então, por tudo isso, eu concordo, o Carlini foi e continua sendo uma pessoa extremamente revolucionária, tá bom? Então era isso, por enquanto, antes de fazer as finalizações aqui, esse era o Carlini. Quero saber aí de vocês o que vocês acharam desse cientista, né? Quem não conhecia, escutar um pouquinho de vocês. A Thaís colocou aqui, parabéns, professor, incrível aula, já conhecia a trajetória do Carlini como cientista, mas não como pessoa. Obrigado, Thaís, que bom que tu curtiu, que bom que tu conheceu esse lado também, eu acho que é importante, né, conhecer
Parabéns pela iniciativa, a Sueli colocou aqui, mostrar um pouquinho da biografia do professor, também sou psicóloga por causa dele, olha só. Não, é muito massa, né? Quando influencia assim tanta gente. Claimari, fica à vontade, querida. Bom dia, professor. Então, professor, eu não conhecia, né? E hoje eu tenho um outro olhar por esse cientista, pelo a revolução que ele fez para nós, né, como seres humanos, e principalmente as pessoas que precisam disso, né, do cannabis. Então, assim, ó, realmente hoje eu pensei assim, eu só vou escutar, só vou deixar o professor falar e eu vou fazer as minhas coisas. Mas eu não consegui, eu tô aqui na frente do computador desde o começo, porque assim, ó, foi maravilhoso escutar o professor falar da história desse cientista. Muito obrigada, professor, por esse conteúdo, né, que a gente, conhecimento nunca ninguém pode roubar da gente, a gente É só isso aí. adquire. Então, eu agradeço muito por essa aula. Obrigado, Caimar. Que bom que tu tá aqui. E assim, não só não pode roubar, como vocês ainda podem compartilhar. Essa é a parte mais legal, né? Ninguém rouba e a gente compartilha ainda, né? Com Então, certeza. compartilha isso, fica à vontade, tá bom, querida? Que bom que tu tá aqui. Alguém mais estava com a mãozinha levantada? Não sei se era a Vera, não. Fica à vontade aí, quem quiser falar. Deixa eu ver aqui no chat. Bom, já que você me colocou, eu vou falar. Tá, fica à vontade. Aquele episódio, né, que ele teve que fazer um depoimento ele Né? chegou a ser preso, não foi? Não, não chegou. Felizmente, Ah, não não. chegou a tão grande absurdo. É, Mas não, teve só que queria dar, né? lembrar a Pô, memória. uma pessoa tratando um câncer, pessoal, com 88 anos, né? Ter que ir lá, Sim, passar por isso. Foi bem é, constrangedor, foi bem chato, assim. Foi bem... mas é assim, é grande sempre afirmar que ele sempre foi um grande ativista, né? Isso, com E certeza. obrigada, professor, foi Ô, excelente. capaz. Então, o Alisson coloca aqui, fiquei de cara a situação 2018. Nós também todos ficamos em 2018. Daí eu já estava vivendo isso, né, pessoal? Eu já conheci. Enfim, já tinha contato com o Carline e tal e tudo mais. Tava vivendo isso. Foi muito revoltante na época, assim. Eu falo, cara, eu não acredito que a ignorância humana tá chegando nesse ponto. E era uma questão muito política, assim, porque o Carline tinha posicionamentos políticos, né? Ele não se esquivava disso. É uma coisa que cientista não faz hoje também. Eu também tenho meus posicionamentos, não tenho problema com isso. E o Carline tinha, né? E daí foi muito movido por isso, certamente, entende? Então foi bem chato mesmo. E finalizando mesmo agora, né, para vocês, só dando aquela complementada aqui nas sinapses que a gente fez hoje e trazendo mais algumas coisas. Então, quais sinapses a gente fez hoje, né? Carline mostrou que a ciência e a humanidade pode caminhar juntas, isso é um grande legado dele, dentre tantos, né? E como eu repito, os cientistas têm feito pouco isso hoje, tá? Muito pouco, infelizmente. Há cientista aí com um currículo Lattes recheado e que não move um passinho sequer em direção a questões humanas, sociais, né? E que poderia fazer isso. O Carlini fez muito. Foi pioneiro nas pesquisas sobre cannabis medicinal, enfrentando preconceitos e barreiras políticas, muitas, e não mesmo assim se manteve firme. Sua trajetória uniu coragem, persistência, visão humanitária. Então a gente está falando de uma pessoa aqui que vai muito além da ciência, né? Inspirou e continua a inspirar gerações, trazendo esperança, como eu falei, e defendendo que a ciência deve servir à vida e à justiça social. Repito, se a ciência não serve para melhorar a vida das pessoas, todas as pessoas, a ciência não serve para nada. E isso eu aprendi com o Carline, tá bom? Então é isso que tem que ser. Eu trago aqui esse material, alguém perguntou ali onde que está esse material, né? No nosso grupo do Clube da Sinapse no WhatsApp, tem lá na descrição do grupo, tem um link que leva para o cronograma. Nesse cronograma tem os encontros que vão vir, mas tem os encontros que passaram também. E lá nos encontros que passaram tem um link para as aulas, inclusive essa do sistema do canabinoide que eu falei, é só acessar lá, quem está no grupo consegue acessar facilmente. E também tem uma pasta com os materiais, por exemplo, esses arquivos aqui, os PDFs desses arquivos aqui. E no final desse material sempre tem dicas aqui, ó, algumas dicas que eu deixo para vocês. Sinapse para além do encontro, né, que eu chamo. O documentário Ilegal, que tá na A Vida Não Espera, que tá no YouTube, mostra aí as burocracias do acesso à maconha para fins medicinais, conta histórias de pessoas que sofreram preconceito por lutar e tal. Tem participação lá do Carline. E 2014, né, tá um pouco desatualizado até, mas conta o início desse movimento no Brasil, que é muito interessante. Vida de Cientista, Elisaldo Carline. Essa entrevista do Carline no YouTube é muito bacana. Eu usei ela muito para preparar esse material também. Então vale a pena escutar essa entrevista, que é da TV Cultura e tal. Leituras ampliadas. Quem disse que eu não diria? Esse livro aqui, ó, tenho ele aqui, inclusive. Na época eu comprei ele, tive de ler ele para preparar esse material lá para a palestra, né?
Então, quem disse que eu não diria, que é do Rafael Zanatto, com o Carlini também, que tem uma reunião de textos, entrevistas, que revelam o Carlini aí como cientista, cidadão brilhante, e de várias outras formas. Esse artigo aqui, pessoal, esse é um artigo meu que tem um impacto emocional na minha vida gigantesco. Eu tenho um artigo científico publicado com o Carlini, eu tenho um artigo científico publicado com o Carlini e com o Takahashi, nós três, o meu pai científico, o meu avô científico. Esse artigo, ele foi um artigo que a gente começou, um artigo de revisão, que conta a historinha aí do canabidiol no tratamento da epilepsia e sugere se esse mesmo caminho não pode seguir para doenças neuropsiquiátricas. A princípio parece que a gente está seguindo o mesmo caminho aí. E daí esse artigo, pessoal, o professor Reinaldo Takahashi que convidou na época a escrever ele, falou, ó, eu quero escrever um artigo aí com o Carlini e convidou eu. Pô, pensa no presentão, né? E fiquei feliz pra caramba. E não, vamos escrever. Começamos a escrever e no meio desse processo o Carlini faleceu, pessoal. No meio da escrita desse artigo, o Carlini faleceu, estava bem doente já e tal. E daí na época eu lembro que eu falei assim, pô, professor, e agora? O que que a gente faz? Daí o professor Reinaldo falou, não, vamos continuar, vamos publicar com ele, né? E vamos transformar isso numa homenagem. Então o artigo virou meio que uma homenagem ao Carlini, tem um tópico lá, um subtítulo, falando só das contribuições do Carlini nessa questão do canabidiol, trago a reportagem do The New York Times e tal. Então é um artigo, tá em inglês, tal, mas hoje tem ferramentas aí para quem de repente não consegue ler inglês, fáceis para traduzir, né? Esse artigo tá ali nas referências, com link também. E alguns podcasts, esse podcast aqui, Estação Agreste, do Dr. Everaldo Melo, é um episódio da doutora Solange, fala sobre a história do Sebrid e da trajetória do professor Carlini também, é legal escutar. E esse outro podcast aqui eu li num paper, um episódio que fala sobre produtos naturais, fala ali do boldo e tal, porque o Carlini tem essa relação com as plantas medicinais, né? Mas é um episódio em homenagem ao Carlini que também vale muitíssimo a pena, tá bom? Então aqui tá as referências, né? Livro, vídeo e tal, se vocês quiserem tem lá no material. E era isso, assim, pessoal, que eu tinha para hoje, apresentar esse ser humano fantástico, esse cientista aí que revolucionou a ciência da cannabis no Brasil e no mundo, né? Lembrem-se, pessoas tomam hoje canabidiol para epilepsia, devem muito disso ao Carlini, né? As pesquisas dele. Então, espero que vocês tenham curtido, tá? Um jeito de apoiar o projeto aí, repito, eu vou colocar aqui agora no chat e tem também na descrição lá do YouTube deixa eu colocar aqui rapidinho. Vou colocar o formulário de presença, né? Formulário de presença para quem quer certificado. Eu falo, as pessoas que assistirem, pode ser assim online, ao vivo, ou assistir depois lá pelo YouTube, não tem problema. As pessoas que assistirem e preencher o formulário, eu dou um certificado. Eu já dei um certificado para a galera que vinha assistindo. A minha intenção é dar um certificado a cada semestre. Então, o certificado do semestre anterior já foi. Para quem assistiu mais do que 80% das atividades, para quem preencheu o formulário mais do que 80%, né, que quer dizer que assistiu aqui online ou lá depois gravado, eu dou um certificado de horas, tal, pode usar, quem está na graduação aí pode usar, tá bom? Então, assim, tá aqui o formulário para vocês anotar a presença nesse encontro. E repito, né? Quem quiser ajudar aí o projeto, pessoal, uma forma de ajudar bem bacana é o quê? Compartilhar nas redes sociais, ó, assistir a aula sobre o Carlini e tal, compartilhar, citar o Clube das Sinapses, me marca lá que eu reposto também, prof.rafael.neuropoeta. Isso me ajuda muito, muito mesmo. E não custa nada, né? Uma coisinha simples ali. Eu passo um tempo dedicando, fazendo esse material. Então, se puder ajudar nesse sentido, seja quem está assistindo aqui agora, online, ao vivo, ou quem assistir depois no YouTube, dá um printzinho aí da tela, coloca lá, compartilha, que vai estar me ajudando bastante. Então, espero que vocês tenham curtido, conhecer o Carlini. Tamo junto, brigadão aí pela presença de vocês, um sábado de manhã, né? Até as próximas sinapses, logo logo eu coloco lá no grupo qual vai ser o nosso próximo encontro, tá bom? Valeu, queridos, bom descanso, bom fim de semana. Brigadão.